Pastor Irmão Magno, parabéns pelo seu programa. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria lhe perguntar por que Deus, na Bíblia diz, por que Deus passou um tempo sem falar com o povo dele? Senhor, irmão Magno, parabéns pelo seu programa. Irmão Magno, eu queria que você explicasse pra gente o significado do batismo nas águas. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje nós temos no programa duas perguntas. Uma do irmão Samuel, ele perguntou por que Deus passou 400 anos em silêncio, de Malaquias a Mateus. A outra pergunta da irmã Vitória, ela quer saber o significado do batismo nas águas, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora eu convido você para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para vermos mais da Tua Palavra, Senhor. Conhecer mais um pouco, Pai, das instruções da Sagrada Escritura, Pai. Que o Senhor abençoe a mim e abençoe os meus irmãos que assistirão este vídeo, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente, que tenhamos o entendimento segundo as Escrituras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vou responder a pergunta do irmão Samuel. Ele perguntou o seguinte: por que Deus passou 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus? Vou ler aqui a palavra de Deus no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, capítulo 4, verso 4, 5 e 6. Malaquias termina seu livro dizendo assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A Bíblia não responde ou não dá o motivo por que Deus passou 400 anos sem falar com Israel profeticamente, como era costume, desde Moisés até o profeta Malaquias. Cerca de 1000 anos Deus falava com Israel através de profetas, como Ezequiel, Daniel, onde o profeta advertia, ensinava, orientava e também repreendia o povo por seus pecados. Nesses 400 anos, ou cerca de 400 anos, não houve essa comunicação entre Deus e Israel. A leitura que fiz aqui, o profeta Malaquias termina dizendo para o israelita, para o povo de Deus, lembrar-se da lei de Moisés, dos seus estatutos, das suas ordenanças, e também ele disse que, Deus disse que eu enviarei a vocês o profeta Elias. Para alguns estudiosos, esse tempo, Deus usou com o propósito de preparar o povo para receber o Messias. Também outros dizem que foi para provar a fé, a confiança do povo de Israel.
Olhando aqui para esses últimos versos aqui, do livro de Malaquias, eu vejo o seguinte: Deus falava a Israel através dos profetas. Agora, com 400 anos de silêncio profético, não é que Deus não deixou de agir na nação de Israel. Porque antes de aparecer João Batista, o anjo Gabriel falou com o pai de João Batista lá no templo, falou com Simeão, o profeta Simeão, que ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. Profeta ou sacerdote, né? E havia também ali a profetisa Ana. Mas é o silêncio profético. O que é que eu vejo desses 400 anos? É que Deus, deixando de falar profeticamente com o povo, ele continuou falando através da sua palavra, dos escritos dos profetas, dos Pentateucos, dos Salmos. Mas eu vejo um propósito nesse tempo de silêncio. É que Deus, deixando de falar com o povo por 400 anos, dando a mensagem que o profeta Elias vinha antes do grande dia e terrível dia do Senhor. Quando o profeta Elias aparecesse, causaria um grande impacto em seu ministério. Foi o que aconteceu. O Elias aqui não era o profeta que desceria do céu, não. Era João Batista, porque Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Quando João Batista aparece pregando lá no deserto o batismo, o arrependimento, a Bíblia diz que Jerusalém, Judéia e, aliás, a vizinhança desciam e eram batizados por João no Rio Jordão. Então, o ministério profético de João Batista causou um grande impacto. Já fazia muito tempo que Deus não falava com o povo de Israel através de profeta. Agora aparece João Batista pregando no deserto e o povo ia até João Batista, faziam perguntas, quem era ele, e ele respondeu com as palavras do profeta Isaías: a voz que clama no deserto. Também Malaquias 3, verso 1 diz: eu enviarei o meu mensageiro, o meu anjo, e também está falando de João Batista. O povo de Israel, se tivesse atentado para a palavra de Deus, para o aviso da palavra de Deus, aqui do livro de Malaquias, das últimas palavras do livro de Malaquias, eles teriam reconhecido que João Batista era o cumprimento da profecia que se encontra no capítulo 4, verso 5 e 6. Mas o povo, durante esses 400 anos, dormiram. Esses 400 anos o povo passou sob o domínio medo-persa, que foi de 539 a 331. Depois veio o domínio grego, de 331 a 168. Depois de 168 até 476, o domínio romano. No Velho Testamento, nós não vemos falar de escribas, fariseus, saduceus. Isso aconteceu durante o período de silêncio de Deus, profeticamente falando, que apareceu essas classes: saduceus, que não criam em ressurreição, nem anjos. Não sei de onde eles tiraram isso, porque no Velho Testamento está bem claro que existem anjos, fala de ressurreição,
Então a nação de Israel foi influenciada por essas nações. Então o propósito do silêncio de Deus era que o ministério profético de João Batista causasse um grande impacto. É o que eu entendo. Não que a Bíblia tenha uma resposta direta dizendo é isso ou aquilo, mas é o que eu aprendi, é o que eu acredito e que outros também acreditam. Agora vou responder a segunda pergunta da irmã Vitória. Ela quer saber o significado do batismo nas águas. Vou ler aqui uma palavra de Deus, aqui Romanos capítulo 6, que diz assim, capítulo 6, verso 2. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Outra pergunta que eu faço é, o batismo, ele tem alguma importância? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica no livro de João, capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Capítulo 3 de João, verso 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Também um livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mateus 28 também fala, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto aos irmãos, vocês sabiam, irmãos, que nós fomos circuncidados no batismo por Cristo? Vou ler aqui um verso bíblico, livro de Colossenses, capítulo 11, 2 versos. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pergunta que eu perguntei foi, o batismo é importante? Diante das evidências, das passagens que li, nós concluímos que ele é importante. Quando Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, está falando do Espírito Santo, que transforma o homem. Está falando da água, está falando do batismo. Nas águas, também. Aí essa pergunta da irmã é, o que simboliza o batismo? Não, o batismo aqui, a primeira leitura que eu fiz, Romanos 6, que li 2, 3 e 4, fala que ele simboliza morte e ressurreição. Morte para o mundo. O homem velho morre e nasce uma nova criatura. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim o batismo simboliza
morte e ressurreição daqueles que aceitam a Jesus. Ele também significa unidade. Quando nós fomos batizados, nós somos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não é, meus irmãos? A igreja de Cristo. Então, ele é muito importante, irmãos, para as nossas vidas. Não é? É um testemunho público da nossa confissão de fé que nós fizemos quando aceitamos a Jesus, quando alguém perguntou se nós queríamos aceitar a Jesus. Eu vejo assim como um casamento. Quando alguém, arruma uma noiva, ele arrumou a noiva, ele está noivo, mas ele ainda não casou. Ele vai fazer uma cerimônia pública para que todos vejam que ele assumiu o compromisso com aquela pessoa. Assim também eu concluo que o batismo também é da mesma forma. Eu espero ter respondido e eu agradeço em nome de Jesus.